Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Desta feita estaremos comentando a lição de número 4, Elias e os profetas de Azerá e Baal. É uma passagem bastante conhecida, bastante comentada na palavra do Senhor. E esta lição número 4 do terceiro trimestre do ano de 2021, o texto áureo da nossa lição está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. A verdade prática: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus, digno de adoração. A nossa lição, ela está dividida em três tópicos, Três tópicos distintos, que é o desafio no Monte Carmelo, a oração de Elias e Elias em Horebe. São esses os três pontos básicos da nossa lição. Amados, para que possamos prosseguir no nosso comentário, a última lição parou quando Elias se apresenta diante de Acabe. E naquela conversa, ato contínuo, Elias então propõe um desafio. E esse desafio proposto por Elias era para que se ajuntassem no Monte Carmelo todo Israel e naquele monte ali se apresentassem os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Azera, para que ali estivesse, para um desafio diante de todo o povo de Israel, para que o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus em Israel. Na verdade, a situação espiritual de Israel era péssima. O povo estava vivendo numa apostasia por conta dos pecados de Acabe e de Jezabel. Como dissemos na última lição, Israel estava vivendo uma pornocracia, um governo comandado pela prostituição religiosa, prostituição espiritual e também a prostituição física. E o que nós encontramos quando Deus dá o Espírito Santo, dá a Elias essa estratégia para reunir o povo, para ali lançar diante do povo um desafio. 2 altares, 2 sacrifícios, 2 clamores a 2 deuses diferentes. Primeiramente, Elias convida o povo, Acabe aceita o desafio e convida a multidão, e vai ali os representantes do povo para aquele monte, e vai também os profetas de Baal para se apresentarem neste grande embate espiritual. Uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Não foi um propósito de Elias para atrair para si a atenção do povo, para atrair para si as honras, as honrarias, as homenagens, não. Esta atitude foi uma atitude movida, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, com um objetivo: despertar o mundo espiritual, despertar o povo de Israel que estava cativo, preso, alienado pela idolatria. E o propósito de Deus era resgatar o povo. E isso Deus usa o seu instrumento, o profeta Elias, para levar este desafio naquele lugar. E nós encontramos que quando Elias
eles preparam o altar. Elias disse para eles: prepara o altar, que vocês são muitos. Então escolheram os 2 bezerros, eles escolheram um, prepararam o altar e ali fizeram, e clamaram, e chegaram, a Bíblia relata, não faz parte aqui do nosso textual, esses 2 versículos, inclusive, que fazem parte, né, que é os versículos 27 e 28, do capítulo 18 de 1 Reis, que Elias zomba dos profetas de Baal. Ele começa a zombar e fala: clama em altas vozes, quem sabe é um Deus, quem sabe ele intentou uma viagem, quem sabe esteja dormindo e vocês poderão despertá-lo. Então Elias zombou deles, fez essa zombaria, e chegou num dado momento que Elias e eles se lancetaram, profetizaram e nada aconteceu, como não poderia acontecer mesmo, porque Deus não é. Agora Elias então, ele disse: já basta, dá um basta naquela parafernália, naquele culto estranho, naquele culto maligno, naquele culto satânico, por assim dizer, né? E agora ele fala: vamos, chegou a minha vez. E ali Elias, ele toma algumas atitudes. Nós vemos ali que ele toma 7 atitudes diferentes. Primeiro, começa no versículo 30 do capítulo 18. Ele repara o altar do Senhor que estava quebrado. Quando a pessoa abandona Deus, a primeira coisa que faz é destruir o altar. O que é o altar? O lugar de adoração, o santuário onde o Deus eterno se manifesta ali, recebendo as orações, os sacrifícios e respondendo também às orações. Ele repara o altar. A segunda atitude, ele utiliza 12 pedras como símbolo das 12 tribos de Israel, para novamente edificar o altar do Senhor, utilizando 12 pedras, uma pedra para cada tribo de Israel. Também ele faz uma vala ou um rego ao redor desse altar. Ele prepara o altar, ele coloca 12 pedras, armou o altar, agora ele faz uma vala no entorno do altar, um rego, né? Ele abre essa vala e depois ele coloca a lenha sobre o altar, prepara a lenha, e depois de preparar a lenha, ele então partiu o novilho em pedaços e colocou sobre o altar. E ele diz mais, após isso, ele diz: trazei agora 12 cântaros de água, a melhor, 4 cântaros de água. Aí trouxeram. Está no versículo 34. Aí ele manda trazer a segunda vez. Manda trazer a terceira vez. 12 cântaros de água foi derramado sobre o sacrifício. E ele ainda coloca água de tal modo que encheu aquela vala, aquele rego que estava no entorno do altar. Quando Elias fez o sacrifício, fez o desafio para o Monte Carmelo, ali no Monte Carmelo, ele diz o seguinte, que era para preparar o sacrifício e clamaria, cada um clamaria ao seu Deus. O Deus que respondesse com fogo, esse era Deus. Mas disse: não metereis fogo. Não metereis fogo no altar. O Deus que responder com fogo, esse será Deus em Israel. Ele chama a atenção do povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos, entre o certo e o errado, sem saber quem é o verdadeiro Deus? Ele chama a atenção do povo. E quando ele prepara tudo isso, aí vem às vezes um questionamento. Mas se estava 3 anos e meio sem chuva, onde ele mandou buscar água? De onde veio esta água? Esta água veio do Mediterrâneo, que estava ali próximo. Hoje é a cidade de Haifa, próximo ali, atual Haifa. Então Deus ali, Elias manda buscar água no mar. E esta água foi depositada, derramada sobre o sacrifício. Mas por que Elias colocou esta água sobre o sacrifício? Se nós olharmos lá em Números, capítulo 2, e o versículo, ou melhor, Levíticos, capítulo 2 e o versículo 3, nós vamos encontrar
2 e 13, capítulo 2 e o versículo 13 de Levíticos, nós vamos encontrar que o Senhor ele fez um requerimento, uma ordem para o sacrifício, que nenhum sacrifício, nenhuma oferta poderia ser apresentada ao Deus de Israel sem sal. Sem sal. Mas o que significava? E esta água que agora foi trazida sobre este sacrifício é água salgada. Em outras palavras, salgou aquele sacrifício com sal. Adicionou sal ao sacrifício. E Deus ele diz mais agora. O que significa o sal? A primeira vez que o sal aparece na Bíblia, não dá o tempo aqui, não dá para expormos e trazermos alguma explicação mais acerca do sal. A primeira vez que aparece na mulher de Ló, que foi transformada numa estátua de sal. Mas o sal, ele aparece em Números, no capítulo 18 de Números, e o versículo 19, que o Senhor fez uma aliança de sal, um pacto de sal com a nação de Israel. E quando chegamos no segundo livro de Crônicas, no capítulo 13, no versículo 5, nós vamos ver novamente o Eterno falando que fez com a casa de Davi uma aliança de sal. Isso mostra que é um pacto, algo eterno, algo que é para durar, algo duradouro, algo separado, santificado, algo que preserva. Por quê? Porque o sal, além do nutriente para a vida da saúde, para a saúde humana, para a saúde animal, para a saúde até de uma árvore. Por exemplo, quando se tem um pé de manga, usar aqui o pé de manga, que isso aqui nós vimos quando criança, que chegava uma época para dar a carga, para carregar os seus frutos e segurar os seus frutos. O que o meu pai fazia? Ele pegava o machado e passava o machado no tronco daquele pé de manga, né? Para que ele pudesse então segurar aquela carga. E na raiz era colocado sal, porque o sal na terra ele tem as suas vitaminas. E logo a carga daquelas mangueiras era abundante, era carga abundante e nós colhíamos manga de forma abundante. O sal ele tem essas características. O sal também ele fala da separação. Ele fala do uso medicinal, lá como Ezequiel capítulo 16, versículo 4, fala do uso medicinal. E nós vemos também que o Senhor, que Paulo, ele traz nas suas epístolas acerca do sal, ensinamento acerca do sal. Isso fala da pureza, fala da santidade. E a água também aponta, quando nós vemos a água sobre o sacrifício, que ela encheu todo circundou aquele altar e guardou, separou, na verdade, aquele altar de todo o contexto de Israel que estava, de uma certa forma, contaminado, comprometido com o pecado e com a idolatria. E quando Elias prepara o altar, segundo o comando do Eterno, e coloca ali as 12 pedras, e coloca essa água, mostrando a santidade, a pureza e a separação do mundo, do sistema mundano, nós vemos ali a água da separação. Então, agora o sacrifício estava além de pronto, além de colocado, além de santificado, estava mostrando ali o sinal para o Eterno, que Elias mostrando ao Senhor que aquele sacrifício não era um sacrifício comum, mas era um sacrifício separado, era um sacrifício santo, um sacrifício agradável, como diz em Romanos, no capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que traz para nós um grande ensinamento. Ali, Paulo ele escreve o seguinte, no capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional.
que é o culto racional, com raciocínio, com entendimento, com lógica, com pensamento, com algo que é separado, que nós sabemos que estamos fazendo algo que é com inteligência. Inteligência humana, inteligência espiritual. E não vos conformeis. O que é conformar? Conformar é tomar a forma de. Conformar é tomar a forma de algo. Mas ele fala, não vos conformeis com este mundo, ou com este século, com este mundo, com esse sistema mundano, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o culto racional que nós, igreja, devemos apresentar. E Paulo, ou melhor, o profeta Elias, quando faz esse ponto, ele está mostrando um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável, um sacrifício separado, um sacrifício incontaminável, um sacrifício pronto para receber do Senhor o fogo que ele estava prestes a clamar. O Senhor respondeu com fogo. O fogo caiu sobre o altar. Olha o que diz o texto sagrado. Versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, a terra que ali estava, e ainda lambeu a água que estava naquela vala, naquele rego no entorno do altar. Caiu fogo do Senhor e consumiu. Amados, cai fogo do céu. Quando Gideão, ele preparou o sacrifício lá, que o Senhor mandou que ele colocasse sobre a penha, ele colocou ali na pedra, o Senhor estendeu a mão e saiu fogo da rocha e consumiu aquele sacrifício, aquela libação que Gideão apresentara a Deus. No entanto, a pedra ficou, porque o fogo, na verdade, ele não consome a pedra, ele consome apenas aquilo que é aquela oferenda, aquele sacrifício. Mas neste caso, o fogo do Senhor caiu de uma forma tão profunda que consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras que era o altar, na verdade. Então o fogo, ele devorou, ele consumiu o sacrifício, a lenha e também o próprio altar. E não somente o altar, toda a terra solta que ali estava, o fogo consumiu. E também a água que estava ali cercando aquele altar e aquele sacrifício, aquela separação, Deus agradou e consumiu toda a água. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Isso mostra que quando nós cumprimos o que está lá em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, que fizemos a menção, que lemos, o Senhor, Ele aceita a nossa face, aceita a nossa presença, aceita o nosso sacrifício, aceita o que oferecemos a Ele, a nossa oração, a nossa consagração, o nosso jejum, a nossa santificação que apresentamos a Ele. O Senhor recebe aqui, o fogo do Senhor manifesta aqui e vai até as mansões celestiais a nossa petição. Glórias a Deus. Quando oramos ao Senhor, a nossa oração sobe, a resposta desce, e o que apresentamos aqui, parece que termina aqui, mas não termina aqui, mas ela sobe até a presença do Eterno. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu. E após isso, o povo então clamou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Muitas vezes, há muitos hinos e corinhos, que a pessoa diz que quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, e do outro lado Miriam pegou um tamboril e saiu cantando e louvando a Deus. Aí as pessoas falam, e o povo saiu gritando, só o Senhor é Deus, só o Senhor. Não, irmãos, o povo de Israel ali não saiu clamando só o Senhor é Deus. O povo não tinha dúvida que o Senhor era Deus.
E o povo não saiu dizendo só o Senhor é Deus. Quem disse só o Senhor é Deus foram os idólatras, aqueles que estavam envolvidos com a idolatria. E quando eles estavam na dúvida, porque Elias fala, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, seguiu. Agora, se Deus é Deus, se o Senhor é Deus, seguiu o Senhor. E então, eles agora seguiram ao Senhor. E foram os idólatras que estavam envolvidos com a idolatria, é que clamaram, só o Senhor é Deus. E agora, Elias aproveita esse momento repentino do povo, essa volta do povo a Deus. Ele diz então, pegou os profetas, lançaram mão dos profetas, faça descer ao ribeiro. E ali Elias matou a todos a espada. Os 850 profetas de Baal e de Azerá foram mortos ali ao fio da espada. E Elias, e após isso, olha só que interessante, após isso, essa matança, Acabe vai comer. Vai comer. Foi banquetear, na verdade. E Elias falou, olha, vai vir uma grande chuva. Eu ouço o ruído de uma grande chuva. Ele foi banquetear. Enquanto ele foi banquetear, Elias vai agora e sobe até o monte, outra vez, para orar. Deus respondeu com fogo, mas Deus não havia mandado ainda a chuva. Aleluia. Muitas vezes nós oramos e aguardamos uma resposta da presença do Eterno na nossa vida. A resposta, a manifestação vem, mas a chuva ainda não caiu. Aleluia. Então, quando a chuva não cai, volta para orar, volta na presença do Senhor e vai clamar. Deus já disse que vai mandar a chuva, Deus já disse que vai mandar a provisão. Você já sentiu que Deus já respondeu que a presença do Senhor é, mas não cruze os braços, volte e vai orar, porque a chuva vai cair. Aleluia. Vai orar. E Elias ora uma vez, manda o moço olhar na direção do mar. Ele fala, não vejo nada. Elias fala, volta lá 7 vezes. E quando ele volta 1, 2, 3, 4, 5, na sexta, na 7ª vez, ele volta para Elias, e aí? Ele fala, eu vejo uma nuvem, aleluia, uma pequena nuvem, do tamanho, ou como a mão de um homem, que se levanta do mar. Pronto, aleluia. Muitas vezes, nós esperamos grandes sinais, mas para uma chuva torrencial, para uma chuva poderosa, para uma chuva que vem mudar toda a situação, basta uma nuvem como sinal da mão de um homem, mas era a mão do Eterno fazendo com que a chuva viesse. E Elias corre 11 quilômetros até onde estava o rei Acabe. Ele diz, olha, a chuva vai te pegar pelo caminho. E ele corre, e o céu se escureceu, e caiu uma forte chuva. Glória a Deus, só alegria? Não. Ele conta para Jezabel o que aconteceu. Ela manda um mensageiro para Elias, amanhã, a estas horas, eu farei a Elias como a um deles. Em outras palavras, cortarei a cabeça de Elias. E Elias, nessa agonia, era para o povo estar regozijando, glorificando, e Elias tem que fugir. E nesta fuga, ele deseja a morte. Ele deseja a morte. E ele fala, Senhor, já basta, derrubar os teus altares, matar os teus profetas, e só eu fiquei. Eu não sou melhor do que os meus pais. E Elias desejou a morte. Ele deita, acha um zimbro, ele deita e dorme. Mas o anjo fala com ele, desperta ele, e quando ele desperta, ele vê ali pão e água. O anjo fala, come e bebe, porque muito comprida é a tua caminhada. Ele comeu, mas ele dormiu outra vez. Ele estava exausto. Mas o anjo desperta ele outra vez, e havia novamente pão e água. O anjo diz a ele, come e bebe, porque muito comprida é a tua caminhada. Aleluia. Amados, Elias foi sustentado por corvo, foi sustentado por viúva, mas depois chegou a vez do anjo lhe sustentar. Há momentos na nossa vida que o Senhor prepara pessoas estranhas, pessoa do mundo,
para nos ajudar. Mas há momentos que o Senhor usa a própria igreja para nos auxiliar. Aleluia. E há um momento que parece que não tem ninguém do mundo, não tem ninguém para nos auxiliar. O Senhor envia anjo. Deus envia anjo para nos ajudar, para nos trazer a provisão. Aleluia. E Elias foi alimentado pelo anjo. Ele, com a força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites, vai até o monte de Deus. Ele anda mais de aproximadamente 300 quilômetros. E lá no monte de Deus, ele passa ali a noite. Aleluia. Irmãos, o profeta, há momentos na nossa vida que nós nos esgotamos espiritualmente. O esgotamento espiritual pode acontecer com vários homens de Deus. Aconteceu com Elias, o esgotamento espiritual. Aconteceu com João Batista. João Batista batizou Jesus. Ele viu o sinal do Espírito Santo pousar sobre a cabeça de Jesus. Ele ouviu com seus ouvidos uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. João disse: careço eu de ser batizado por ti, e vens tu a mim? O Senhor diz: faças para que se cumpra a palavra. João batiza o Senhor Jesus ali. Glória a Deus. Mas agora o tempo passa, João vai preso, está no cárcere, e o Senhor Jesus no seu ministério. Mas antes dele ser preso, alguém vem e fala: olha, aquele que tu batizou está fazendo mais discípulos. Aí João diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Mas quando João está no cárcere, ele manda os discípulos lá: és tu mesmo aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Esgotamento espiritual. Esgotamento. Muitas vezes nós nos esgotamos espiritualmente. Mas o Senhor Jesus, ele cura, ele faz vários milagres e manda a resposta para João. Diz a João o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo. E diz a ele ainda: bem-aventurado aquele que em mim não se escandalize. Aquelas pessoas saem e voltam para levar a notícia a João. E depois que ele sai, Jesus diz: dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. E ele esgotou-se. Moisés esgotou-se. Aleluia. Nós, meus amados, na nossa caminhada, muitas vezes esgotamos espiritualmente. Mas Paulo, quando escreve lá aos Coríntios: quando penso que eu estou fraco, então sou forte. Aleluia. O profeta, ele diz: diga o fraco, eu sou forte. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele é quem nos conduz às vitórias. É Ele quem vai na frente. É quem supre. Ele é quem arrebenta com os ferrolhos de ferro. É Ele que estoura todas as portas de bronze. É Ele que abre o caminho. É Ele que tem a chave da vida, a chave da morte. Ele tem a chave para nos dar a vitória. Aleluia. Temos a confiança no Senhor. E quando Ele está no Monte Horebe, muitos criticam Elias, mas quando o Senhor fala com ele, a voz do Senhor fala para ele: sai, o que fazes aqui, Elias? Isso mostra que o Senhor já estava lá em Horebe esperando por Elias. O Senhor já estava lá na caverna esperando por Elias. Na hora da prova, Davi foi para a caverna. Na caverna Deus deu livramento para Davi. Na caverna Deus forjou Davi. Na caverna Deus acabou de forjar o profeta Elias. E ele pensou que acabou a carreira, mas Deus diz: ainda você tem uma grande caminhada. Você vai ungir a Eliseu, o profeta, em teu lugar. Você vai ungir a Jeú, rei em Israel. Você vai ungir a Azael, rei da Síria. Dele saiu com uma missão a ser cumprida.
O teu ministério não acabou, a tua obra não acabou, o que Deus tem para fazer na tua vida ainda vai ser cumprido, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Mas aconteceu alguns eventos, veio vento, Deus não estava no vento, veio fogo, Deus não estava no fogo, veio terremoto, Deus não estava no terremoto. Terremoto, vento, fogo, fogo, vento, terremoto, fogo. Nada disso o Senhor estava. Mas veio depois uma voz mansa e suave. Que fazes aqui, Elias? Aleluia. Que fazes aí? O Senhor te conhece a tua trajetória, o Senhor conhece a tua caminhada, o Senhor conhece os caminhos pelos quais você tem atravessado, o Senhor conhece as tuas lutas, o Senhor conhece as tuas provas, o Senhor sabe dos teus embates, o Senhor sabe da tua limitação, o Senhor conhece a tua fraqueza, e o Senhor diz: eu sou contigo, aleluia. Diga ao fraco: eu sou forte. Aleluia, o teu ministério, a tua caminhada, a tua jornada não acabou. Vamos em frente até que o Senhor Jesus Cristo volte, porque a nossa esperança está no Senhor, e o Senhor, Ele estende as mãos para nos alcançar e para nos renovar dia após dia, até que Ele manifeste e diz: meu servo, suba para aqui, como Ele fez com Enoque, como Ele fez com Elias, como Ele fez com Moisés, como Ele fez com Arão, como Ele fez com os grandes homens de Deus, e um dia Ele fará com toda a sua igreja. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conserve até este grande e glorioso dia.